The Beginning After the End. Volume 8. Capítulo 310. Custo revelado. Custo revelado é o 10º capítulo do POV de Eli e o capítulo 310 de The Beginning After the End novel. O ponto de vista de Eli dá uma visão da situação indicada em semanas após os eventos no final do volume 7. Quando Bull e eu chegamos aos currais dos prisioneiros, o campo de tocos de árvore entre mim e a aldeia estava um caos total. Uma das jaulas já havia sido aberta e os elfos libertados estavam lutando para fugir da aldeia. Sara os conduziu, tentando agrupá-los em um único grupo para que pudessem se teletransportar usando um dos medalhões. Atrás deles, seu golem atravessou uma dúzia de soldados alacrianos não magos que correram para fora da aldeia, esmagando-os sob seus punhos como um martelo. Do outro lado do campo de batalha, Cátio estava segurando 3 magos. Embora parecesse que ela estava conseguindo mantê-los longe dos prisioneiros em fuga, ela estava presa na defesa, incapaz de lançar um contra-ataque eficaz. Escorregando das costas de Bull e puxando meu arco, eu cuidadosamente manifestei 3 flechas brilhantes de pura mana na corda e mirei nos 3 magos que prendiam Cátio. Em minha mente, tracei uma linha da ponta de cada flecha até um dos magos, soltei minha respiração lentamente e soltei a corda. As flechas de mana desenhavam linhas brilhantes no escuro à medida que avançavam em direção aos alvos. O ataque pegou o inimigo de surpresa. Embora eu não tenha sido capaz de matar nenhum deles, fui capaz de desviar sua atenção de seu verdadeiro inimigo. Um instante depois, uma saraivada de fragmentos de gelo afiados como navalha caiu em torno dos magos, rasgando-os como se fossem feitos de papel machê. Senti uma dor surda do meu núcleo depois que lancei o feitiço. Eu não me recuperei do feitiço de proteção que lancei em Bull, percebi com frustração. Ainda assim, valeu a pena esvaziar meu núcleo, já que o feitiço provavelmente salvou a vida do meu vínculo. O feitiço do escudo era algo que Elen tinha me mostrado depois da minha passagem pelos túneis e foi originalmente criado para proteger o conjurador. Como normalmente estava na linha de fundo, brinquei com a estrutura do feitiço bastante simples para poder lançá-lo em outras pessoas que precisassem de proteção. Proteger todo o corpo gigantesco de Bull custou um preço maior do que eu pensava, mas valeu a pena. Um brilho dourado atraiu meu olhar além das gaiolas, para onde Curtis e Grauder continham 2 grupos de batalha lacrianos. Meus dedos se contraíram contra a corda do meu arco por instinto, mas com meu corpo à beira de uma reação, eu me segurei. Curtis não precisava de ajuda. O outrora príncipe parecia um cometa brilhante cavalgando no topo de seu vínculo. Ele estava brandindo 2 grandes espadas brilhando intensamente em uma chama vermelha dourada, queimando todos os inimigos que estavam em seu caminho. Quando várias camadas de escudos apareceram sobre os magos alacrianos que Curtis estava atrás, Grauder derrapou até parar e os 2 desencadearam um ataque conjunto de fogo e mana pura concussiva que quebrou a barreira e engolfou todos os magos. Fechei os olhos, mas era tarde demais para evitar o flash repentino quando o feitiço explodiu, deixando círculos brancos brilhantes impressos na minha visão. Um instante depois, o rugido e a rajada de vento também me atingiram. Mergulhando atrás de Bull, eu pisquei para expulsar as lágrimas e esperei que os círculos ardentes e zumbidos em meus ouvidos desaparecessem. Uma grande falha em ter supersentidos, pensei, enfiando o dedo na orelha em uma tentativa infrutífera de fazer o zumbido passar. No momento em que olhei para trás, Orfeus havia destruído uma segunda gaiola e estava se movendo em direção a uma terceira enquanto seu irmão se preparava para escapar com o primeiro grupo. Eu não conseguia versar no centro de um grande círculo de elfos assustados, mas a energia roxa que floresceu para cima e para fora do centro do grupo me disse que ele ativou seu medalhão. O zumbido estático da magia do medalhão causou arrepios em meus braços e os cabelos da minha nuca se arrepiaram. Como antes, a cúpula se dividiu e a luz se concentrou em cada uma das quase 50 pessoas que estavam em um círculo apertado ao redor dela, então elas desapareceram, todas elas.
O golem de pedra, que ainda estava lutando contra o grupo de soldados alacrianos, desmoronou no momento em que Sardes apareceu. 2 deles sobreviveram, mas não estavam em condições de lutar. Orfeus e Curtis estavam trabalhando para mover os prisioneiros restantes para o campo aberto, onde eles poderiam ser organizados em grupos, enquanto Cátio lançava feitiços contra qualquer coisa que se movesse da aldeia em sua direção. Uma criança élfica estava chorando em algum lugar. Eu examinei a multidão até encontrá-la, uma coisinha que não devia ter mais de 5 anos. Ela estava correndo no meio da multidão, seu rostinho sujo olhando de pessoa para pessoa. A menina parecia tão assustada que quase corri para ajudá-la, mas parei quando Curtis a pegou e sussurrou palavras calmantes para ela. Ninguém parecia estar reivindicando ela, então ele manteve a criança com ele enquanto ele e Orfeus organizavam os elfos em grupos separados de 50. Orfeus foi rápido com seu medalhão, e não demorou muito para que uma segunda cúpula de energia roxa os cercasse. Quando se separou, os feixes de luz atingiram apenas um número seleto de elfos, deixando para trás alguns que se aglomeraram no círculo de Orfeus. Um grito subiu daqueles que não foram levados, mas Curtis estava gritando para chamar sua atenção. Você aí! Aqui, para mim! Vem até mim! Ele ergueu seu medalhão e o agitou no ar, ainda segurando a criança élfica em seu outro braço. Quase 100 elfos já haviam sido resgatados, mas quando olhei para o número restante na clareira, percebi que eram muitos. Serão necessários pelo menos 3 medalhões para levar todos eles. O outro lado da vila ainda brilhava com uma luz verde esmeralda, que tremeluzia e piscava enquanto eu observava. Eu deveria voltar para Tessielbold para sinalizar quando os prisioneiros fossem libertados para que eles pudessem usar seus próprios medalhões para se teletransportar. Mas quase 50 elfos ficariam presos se eu não ajudasse Curtis e Cátio. Então, o aviso da anciã Renia me veio à mente. Quando chegar a hora, Eli, você deve escolher a missão. É disso que ela estava falando? Mas minha missão é salvar os elfos, até o próprio comandante Virion disse isso. Confiante na habilidade de Tessia de lidar com o Retentor, embora ainda um tanto temerosa sobre a outra parte do aviso de Renia, eu corri para fora da cobertura das árvores em direção aonde Curtis e Cátio estavam lutando para organizar os últimos dos elfos em pânico. Não pode nos deixar aqui, por favor. Já foi com os outros, tenho que encontrá-la. Viu minha irmã? Ela estava bem aqui. Quase oprimida pelo estrondo baixo de vozes, eu retirei minha vontade bestial, e, quando a sensação sufocante como um cobertor me atingiu desta vez, foi quase uma bênção. Cátio estava acenando para mim e comecei a abrir caminho entre os elfos. O primeiro a notar Bull atrás de mim gritou e se espalhou, mas eles rapidamente perceberam que ele não representava uma ameaça para eles. Cátio já havia percebido o problema. Eli, estou feliz que você ainda esteja aqui. Precisamos que você ative um dos medalhões, caso contrário. Sua boca se fechou quando uma lâmina de mana pálida e tóxica saiu das sombras, e Cátio mal conjurou uma parede de gelo para desviá-la. Meu coração bateu dolorosamente quando um choque de terror passou por mim. Bilal estava subitamente parado a menos de 1 metro de nós, seus braços novamente envoltos nas lâminas verdes pálidas de mana, seu rosto torcido em desespero e ódio, seu foco inteiramente em Cátio. Então quer dizer que... Antes que eu pudesse completar o pensamento, o campo ao nosso redor ganhou vida com brilhantes videiras esmeraldas enquanto dezenas, se não centenas, explodiam do solo. Alguns serpentearam ao redor dos braços e pernas de Bilal enquanto outros formaram uma barreira entre ele e os elfos, que gritavam e corriam para longe dele. A voz clara e afiada de Tessia, como um relâmpago, ribombou no campo de batalha. Curtis, vá! Agora! Atrás de mim, Curtis tinha começado a colocar a criança no chão, claramente planejando se jogar no retentor, mas ele congelou ao comando de Tessia.
Depois de hesitar por um segundo, ele ergueu seu medalhão, e a cúpula roxa envolveu-o e aos elfos mais próximos na luz, e então eles desapareceram. As lâminas de Bilal cortaram e rasgaram as videiras enquanto ele lutava para se libertar. Só porque eu não posso matar a bruxa elfa não significa que eu tenho que deixar o resto de vocês viverem. Ele rosnou, suas palavras borbulhando dele como se seus pulmões estivessem cheios de veneno. Mas Tessia já estava lá, e suas vinhas estavam nos protegendo. Eu tinha que confiar que ela lidaria com ele, porque ao nosso redor a multidão de elfos estava se espalhando de modo que não pudéssemos teletransportá-los todos de uma vez. Cátio estava erguendo barreiras adicionais de gelo para proteger os prisioneiros mais próximos, apenas no caso de ele voltar seus ataques contra eles. Aqui! Eu gritei, fugindo de onde o retentor lutava. Aqui, para mim! Rápido! Demorou muito, muito tempo, mas os elfos estavam desesperados para fugir, e eles viram que poderíamos teletransportá-los se eles realmente escutassem, então eventualmente eles começaram a voltar para mim enquanto eu me afastava da batalha. Eu me abaixei para ajudar um elfo mais velho que caiu na corrida para escapar do retentor, quando, atrás de mim, Bull rugiu de dor e raiva, e algo fantasmagórico e verde passou por mim. A lâmina tóxica por pouco não acertou o velho antes de assobiar no chão. O velho gemeu quando o puxei desajeitadamente. Quase tropecei em meus próprios pés tentando me manobrar com o elfo idoso enquanto também me preparava para o que quer que estivesse vindo atrás de mim, mas 2 outros elfos o agarraram pelos braços e ajudaram a puxá-lo de volta. Um longo corte no flanco de Bull liberou um lento filete de sangue. Atrás dele, Bilal estava sendo levantado do solo por uma enorme videira. A trepadeira o sacudiu para longe, de modo que o retentor caiu como uma boneca no ar antes de se chocar contra uma das casas próximas. Eli! Minha cabeça girou para onde a forma de Tessia borrou de videira em direção à casa onde Bilal tinha desaparecido. Ajude Albold! Meus olhos procuraram a clareira sombria até que avistei Albold, que estava mancando muito, com a mão pressionada ao lado do corpo. Estendi a mão e agarrei um dos elfos mais próximos. Ela era jovem, com cabelo loiro mel e uma expressão dura. Ajude a reuni-los em grupos de 50. Quando ela olhou para mim com aparente confusão, agarrei seu braço. Agrupe-os, agora! Já! Com isso, atravessei o campo, alcançando Albold no momento em que ele tropeçava e teria caído no chão. Albold tinha vários cortes longos no peito e na barriga, e a pele ao redor deles tinha uma cor verde doentia. Ele tentou falar, mas só conseguiu tossir com a boca cheia de sangue. Sem palavras, puxei o braço do soldado elfo magro em volta do meu pescoço e puxei. Embora não tenha conseguido recuperar muito da minha mana, com a ajuda da adrenalina da batalha, consegui colocá-lo de pé. À distância, vinhas de 6 metros de altura golpeavam a casa onde Bilal estava, derrubando a estrutura em sua cabeça suja. Com o retentor fora do caminho, pelo menos por enquanto, Cátio reorganizou seu grupo, enquanto a garota élfica que eu escolhi para reunir os outros fez o seu melhor. Eli, você consegue levar esse grupo? Cátio perguntou, seu tom meio temeroso, meio cansado. Por um momento, senti uma onda de ansiedade com a ideia de ser deixado no comando de mais de 40 vidas élficas, mas Tessia ainda estava aqui, ela tinha o retentor sob controle, e a maioria dos outros soldados alacrianos estavam mortos. Sim, deixe-os comigo, tire essas pessoas daqui. Energia roxa floresceu de seu medalhão, crescendo e sobre as cabeças dos elfos, então se espalhando em uma cúpula que cobria todos eles. Então as sombras mudaram no meio do grupo, e de repente Bilal estava lá, de pé sobre a maioria dos elfos. Seu corpo inteiro estava envolto em uma espessa camada de mana, mas mesmo enquanto eu observava, a mana fluía sobre seu corpo e tomava forma nas longas lâminas agarradas às suas mãos. Com o braço de Albold ainda pendurado no meu ombro,
não havia nada que eu pudesse fazer a não ser assistir com horror enquanto as lâminas crescentes se fechavam como uma tesoura, mirando perfeitamente na nuca de Cátiu. A magia do medalhão já havia se dividido em feixes individuais, e Cátiu e os elfos foram iluminados contra a escuridão. Os elfos mais próximos perceberam que Bilal estava lá, mas pareciam paralisados de terror. Cátiu estava totalmente focada no medalhão. De repente, Cátiu e os elfos desapareceram. As lâminas do retentor cortaram inofensivamente os feixes de luz remanescentes, então a clareira ficou escura novamente. Você ainda tem seu medalhão? Perguntei ao Bold, minha voz quase um sussurro. Você pode usar isso? Ele balançou a cabeça com cansaço, mas manteve-se de pé quando me retirei de seu peso. Eu tinha que. Não importa. Eu rebati, pressionando meu próprio medalhão em suas mãos. Se ao menos Curtis e Cátiu não estivessem carregando os extras. O retentor parou por um momento para olhar ao redor, sua expressão ficando mais frustrada a cada segundo. Ei, alto e feio! Eu gritei, tentando evitar que minha voz tremesse. Os olhos escuros de Bilal lançaram um olhar cauteloso para Tessia, que estava se aproximando rapidamente, antes de seu olhar vagar em minha direção com curiosidade. Dia ruim, hein? Eu perguntei, me afastando de Albold e me colocando entre os elfos restantes e o retentor. Ele zombou, sua atenção de volta em Albold e o grupo de elfos. Fragmentos irregulares de mana verde claro se manifestaram ao redor das mãos levantadas do retentor enquanto ele se preparava para matar todos nós. Droga! Só mais um pouco. Sem pensar, forcei uma risada. Saiu estridente e não natural, mas funcionou. Os olhos de Bilal estavam de volta em mim. Sabe, de vocês dois, acho que foi o seu irmão que ficou com a beleza. Resmundi. Os olhos de Bilal se estreitaram, sua mão brilhante baixando em hesitação. Você conheceu Bivra, mas ainda está viva? Afirmei com a cabeça. Não posso dizer o mesmo para ele, infelizmente. Reunindo o restante da minha coragem cada vez menor, descansei minha mão em Bull e tirei o anel dimensional de Bivra. Atrás de mim, um flash violeta iluminou a noite, e toda a tensão saiu do meu corpo. Nós conseguimos. Os últimos dos elfos estavam seguros. Os olhos do retentor se arregalaram com a visão do anel preto Azeviche e ele se lançou em minha direção. Bull saltou para interceptá-lo, mas foi o bastão da espada de Tessia que bloqueou seu ataque. Sua energia verde esmeralda brilhante empurrou de volta a mana doentia dele enquanto o cabo da espada agia mais rápido do que eu poderia seguir. As espadas de Bilal eram igualmente rápidas, no entanto, e sua habilidade de redirecionar sua mana para atacar ou defender quando necessário tornava difícil para Tessia feri-lo. Ainda assim, as vestes pretas do retentor estavam manchadas de sangue escuro em uma dúzia de lugares diferentes. Estava claro que ela tinha vantagem agora que Bilal não estava fugindo. Tessia, por outro lado, parecia quase ilesa. Seu rosto estava determinado, seu olhar fixo em seu alvo, e as lâminas de Bilal nunca a tocaram. Queria ajudar, mas não sabia como. Minha mana foi restaurado apenas um pouco, o suficiente para algumas flechas, talvez, mas eu não conseguia ver como isso faria diferença. Então eu tive uma ideia. Não preciso de muita mana, apenas o suficiente para formar a flecha. Se você não acredita em mim. Eu preparei a flecha de escudo que usei em Bull e mirei em Bilal. Eu só vou ter que mostrar a você. Os olhos escuros do retentor se aguçaram quando atirei a flecha diretamente nele. Bilal, sem se arriscar, se afastou de Tessia. A flecha dourada passou por onde ele estava e atingiu Tessia no alto do estômago, espalhando brilho dourado por seu corpo. Ela parou bruscamente, olhando para o feitiço com surpresa.
Um sorriso malicioso surgiu nos lábios finos do retentor enquanto ele rapidamente aproveitava a abertura de Tessia. Bilal disparou em sua direção e afundou uma de suas lâminas verde-claras na lateral de Tessia e a outra em sua perna. Eu sabia que os dicateanos eram mal treinados, mas atiraram em um dos seus próprios. Os olhos de Bilal se arregalaram quando o bastão da espada de Tessia explodiu de suas costas. Seu olhar incrédulo afundou em confusão, apenas para aumentar com a compreensão do que havia acontecido. Embora as duas lâminas tivessem conseguido perfurar minha barreira, elas não conseguiram perfurar a aura de Tessia também. As armas de Bilal desapareceram quando o resto de sua mana vazou de seu núcleo de mana perfurado, e ele caiu de joelhos. Uma mão esquelética foi pressionada contra o ferimento em seu peito, tentando inutilmente parar o sangue, mas escorreu livremente do ferimento e se acumulou sombriamente no chão. Os Vritra me escolheram. Ele engasgou, o sangue espumoso manchando seus lábios. Serei um deus entre. Lentamente, ele caiu no chão, seu rosto afundando na poça de sangue abaixo dele. Várias trepadeiras saíram do sangue e se enrolaram no corpo. O retentor começou a afundar quando as vinhas o puxaram para o chão. Suas mãos e pernas desapareceram sob a terra batida, depois a maior parte de seu torso e, finalmente, seu rosto. A última vez que o vi foram seus olhos mortos e fixos, então ele se foi. As videiras esmeraldas enfraqueceram quando Tessia retirou sua vontade da besta. Em vez de se deleitar com a derrota do retentor, um feito que só meu irmão havia realizado até agora, Tessia pareceu encolher. Mesmo de costas, ela parecia solitária, com os ombros caídos quando ela soltou um suspiro profundo antes de se virar. Devemos nos apressar de volta, El. Os olhos de Tessia se arregalaram no momento em que uma mão forte pressionou meu ombro. Vocês duas ficaram muito mais fortes. Disse uma voz fria e estranhamente familiar. Um peso frio e pesado de repente pareceu empurrar para baixo sobre mim e mesmo sem a minha besta ativa, tudo o que aconteceu a seguir parecia estar em câmera lenta. Bu investiu contra o homem atrás de mim, apenas para ser encerrado em uma prisão de pontas pretas que se manifestaram mais rápido do que eu poderia piscar. Meu vínculo soltou um rugido ensurdecedor quando ele começou a bater com as patas nas pontas sombreadas, mas ele não conseguia nem amassá-las. Tessia começou a se mover, mas parou quando a mão em meu ombro rastejou em direção à minha garganta enquanto a outra arrancou o pingente de Fênix WYRM em volta do meu pescoço. Eu estava com medo. Mesmo enfrentando Bivran e Bilal, eu não me sentia assim, como se não importasse o que eu fizesse, não importaria. Sem aquele pingente, ele poderia facilmente me matar, e eu não conseguia levantar um dedo para lutar. É Elijah. Tessia gaguejou, seu rosto pálido de horror. A menção desse nome enviou um arrepio na minha espinha. Eu podia sentir minha respiração ficando mais curta enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Memórias de Tessia explicando a última batalha de Arthur antes que ele e Sylvie fossem mortos inundaram de volta para mim. Elijah foi quem matou meu irmão. Ele estava bem atrás de mim, mas eu mal conseguia ficar consciente, muito menos buscar vingança. Eu gostaria que você, entre todas as pessoas, me chamasse de Nico. O homem disse friamente. Tudo bem. Nico. Tessia ergueu a mão apaziguadora. Sua luta é comigo, certo? Apenas solte Eli. Você escapou de mim da última vez, Cecília. Não vou correr nenhum risco desta vez. Cília. Ignorando meu corpo gritando, olhei para trás. Realmente era Elijah, o garoto que morava conosco em Chirus, exceto que ele não usava óculos e tinha olheiras por trás de mechas de cabelo preto bagunçado. Então, quem era Cecília? Tessia se aproximou, uma das mãos ainda agarrada ao cabo da espada. Nico, você não está fazendo nenhum sentido.
Elijah soltou um suspiro quando apertou meu pescoço com mais força. Eu agarrei sua mão impotente enquanto tentava dizer a Tessia para correr, mas minhas palavras saíram em tosse engasgada. Largue a arma e coloque isso. Elijah jogou um par de algemas grossas de metal para Tessia. Cada um tinha uma grande gema embutida no meio e estava gravada com runas que eu nunca tinha visto antes. O olhar endurecido de Tessia caiu em um olhar de derrota. E você vai deixar ele ir? Você tentaria se matar de novo se eu não o fizesse, certo? Elijah gargalhou. Seu aperto em volta do meu pescoço afrouxou, e eu queria gritar para Tessia não fazer isso, mas o olhar em seus olhos me disse tudo. Tessia sorriu tristemente para mim enquanto largava o cabo da espada e prendia as pulseiras de metal em seus antebraços. Espero que, com isso, seu irmão me perdoe. Elijah soltou seu aperto de ferro em meu pescoço e me empurrou para o lado. Eu caí no chão, meu corpo tremendo enquanto os rosnados de Bull se transformavam em choramingados. Eu só pude assistir Elijah agarrar Tessia pelas algemas. Ele arrancou o medalhão pendurado em seu pescoço e o estudou por um momento antes de jogá-lo no chão na minha frente, junto com o pingente salva-vidas que ele havia tirado de mim. Eu consegui o que eu queria. Considere isso como um último favor, por Grey. Minhas mãos trêmulas agarraram os dois artefatos inestimáveis, olhando deles para o garoto de cabelos pretos que costumava ser o amigo mais próximo do meu irmão. Com um movimento de seu pulso, ele soltou o Bull. Meu vínculo imediatamente correu para mim, me pegou pelas costas da minha camisa e me arrastou para longe. Eu só pude assistir impotente enquanto Tessia e Elijah desapareciam de vista, as palavras assustadoras da anciã Rimia pressionando minha mente como um ferro em brasa. O custo da vida desses elfos pode ser mais do que Virion se preocupa em pagar.